Boa noite a todos. Boa noite. Vamos começar aí o nosso estudo aí do livro Boa Nova. Só para retomar, para que se eu tenho alguém que é novo, a gente, a cada momento que a gente se reúne aqui, a gente comenta um pouquinho sobre o estudo da Boa Nova, esse livro que é maravilhoso, é a psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. E a cada semana a gente vai comentar um capítulo dessa forma do estudo que a gente vai fazer, que a gente se propõe a fazer nesse momento, é o estudo no sentido de que a gente utiliza das instruções trazidas aqui para a gente poder conversar sobre vários assuntos. Não é uma leitura específica e tudo mais. Então a gente vai conversando sobre o assunto tema do Boa Nova, do dia de hoje, capítulo 8º, Bom Ânimo. Essa parte é muito interessante, que conta a história do Bartolomeu. E eu sempre começo dizendo que todas as vezes que eu leio a vida dos discípulos de Cristo, eu me identifico praticamente com todos eles, nos defeitos, né? E no Bartolomeu, em especial, eu me identifico muito mesmo, né? E o nome é Bom Ânimo, né? O Bartolomeu, antes da gente entrar na história especificamente, é interessante porque ele só é citado uma única vez em todo o Novo Testamento. Só tem uma passagem quando Jesus chama ele. Depois não há nenhuma menção a nada que o Bartolomeu tenha feito no Novo Testamento. Porque, na verdade, a maioria dos historiadores, pelo menos os sérios, né, eles acham, né, que Bartolomeu tem outro nome, como vários tiveram. Ele é o Nataniel. Então, ele pode ser chamado de Bartolomeu e Nataniel. Não que tenha muitas passagens também de Nataniel, a gente vai encontrar lá no Evangelho de João. Lá no Evangelho de João é interessante porque o Bartolomeu, ou Nataniel, ele é de Caná, lá das bodas de Caná. E provavelmente Jesus estava em Canaã, já estava em Canaã quando convida o Nataniel para fazer parte dos seus seguidores. E é muito interessante porque a passagem, que também é só uma passagem, só essa passagem da conversão dele também, como Nataniel, é muito rápida, mas muito profunda ali, quando a gente pega o Evangelho de João. Então, Jesus chama Felipe para ser o seu discípulo, né? Então a passagem começa assim, né? A passagem anterior, né? Ele chama Felipe para ser seu discípulo, e aí o Felipe, muito entusiasmado, ele vira e fala assim: olha, encontrei o Messias. Fala para o Nataniel. E o Messias, Jesus o Nazareno. E aí o Nataniel vira e fala assim: mas há algo de bom vindo de Nazaré? Então a primeira coisa que Nataniel fala é isso. Mas temos alguma coisa boa vindo de Nazaré? Pode o Messias vir de Nazaré? Como assim? Né? Isso tem um significado, porque, primeiro, e aí tem a profundidade, e começa exatamente Humberto de Campos comprovando muito. Nataniel era um cara muito estudioso do conhecimento da legislação, né, da Bíblia, do Velho Testamento, né, da Torá. E uma pessoa muito correta. Então, quando ele fala isso, é porque ele tinha um conhecimento muito grande das Escrituras, e a maioria das profecias não dizia que o Messias viria de Nazaré. Tá? Então, essa é a primeira. E Nazaré é uma cidade. Imagina, se a gente pensa em Cafarnaum, né, você fala assim: nossa, Cafarnaum. Cafarnaum era uma vila com 100 casas. Tá? Então, quando o pessoal pensa assim, porque Jesus saía da casa de Pedro, ia para a sinagoga pregar, atravessava a rua e ia ali, né? É menos do que na praia, chegar na praia. Então, assim, era. Então, e Nazaré, então, era menor ainda. E é uma cidade que ela é como se fosse
para baixo, assim, né? Uma depressão. Então, um calor, né? Um calor enorme. Então, ninguém se imaginar, tanto que várias pessoas falam assim, Nazareno, né? Então, a primeira pergunta de Nataniel é essa. E aí, Jesus vai conversar com Nataniel e fala: Ô, Nataniel, tudo bem? Eu sou o Messias, vim aqui para. E quando Jesus encontra Nataniel, quando Jesus começa a falar com Nataniel, ele fala: Eis um verdadeiro judeu. Estou diante de um verdadeiro judeu, íntegro. É isso que ele queria dizer, a palavra correta que Jesus utiliza. Então você vê como Jesus. E aí o Nataniel fala: Ué, você me conhece da onde? E aí o Nataniel você fala assim: você está falando que eu sou para me convencer? E aí Jesus fala: conheço você desde quando eu te vi na figueira. Isso fica essa passagem. Mas ele era figo, né? Não. Ou ele era? Porque provavelmente isso não está. Ninguém sabe, né? Então, provavelmente porque a gente estuda de outras obras e tudo mais, é porque Nataniel perdeu a mãe morreu, e ele estava muito triste, chorando na figueira. Né? Provavelmente ali estava na figueira quando Jesus o enxerga, né? Não fisicamente falando, espiritualmente falando, e aí Nataniel já acredita na hora, porque só o Messias saberia. Assim, eu te escolhi quando você estava já na figueira, desde lá que eu já estou te observando. Então, veja como Jesus vai tocar fundo na alma de Nataniel. E aí, logo depois, Nataniel, ou Bartolomeu, vai ser seguidor de Cristo. E Humberto de Campos não fala sobre isso exatamente, ele não relaciona o nome, que seria mais fácil, né? Porque aí eu não precisaria citar historiadores bíblicos, né? Mas ele fala assim, ele começa apresentando Bartolomeu. Por que a gente fala que é Nataniel? Porque nos outros textos, quando você cruza os nomes, sobra o Nataniel. E no outro texto, sobra Bartolomeu. Então, né, é o próprio. E alguns historiadores dizem que o Bartolomeu usava esses dois nomes como porque ele era filho, existia muita influência grega ali, e o pai chamava-se Ptolomeu, em homenagem ao Ptolomeu grego, né? E general de Alexandre o Grande. Então, o que acontece é que Bartolomeu, em grego, é filho de Ptolomeu. Então, eles relacionam os historiadores, eles são mais estudiosos do que a gente e vão colocando essas conexões aí. E a gente não sabe como viveu até hoje. Assim. E isso é importante, porque o Nataniel significa Deus, porque o nome é muito importante para o Velho Testamento. Então, tudo isso Deus aparece, não me falha a memória, tá? É o Bartolomeu ou Nataniel. O próprio Nataniel significa. Então, e aí você tem exatamente Deus aparecendo, né, nas bodas de Caná. Então tem toda uma questão da nomenclatura. Então, só para a gente poder situar, porque se eventualmente você procurar o Bartolomeu, você dá onde que tem? Você só tem uma passagem, só tem um momento, que é o nome dos discípulos e acabou. E depois lá em Nataniel. Bom, e Humberto de Campos, ele apresenta o Bartolomeu, assim, foi um dos mais dedicados discípulos de Cristo. Isso não é qualquer coisa, sim ou não? Porque quando a gente pensa nos discípulos de Cristo e nos mais dedicados, a gente jamais incluiria Bartolomeu, porque ele não tem nada. Só tem uma passagem, só tem a apresentação dele e não tem mais nada. Alguns historiadores acham que depois da crucificação ele sai para levar o cristianismo chega até a Índia, né? Alguns falam na Rússia, não tem exatamente, e que por conta dessa fé inabalável, ele é condenado a ser esfolado vivo.
Tanto que na Capela Sistina, a representação dele é ele segurando a sua própria pele, tá? Então você tem ali na representação de São Bartolomeu, que morreu por ser um dos discípulos mais dedicados ao Cristo. Então, é interessante, né? Porque se a gente vai conectando essas histórias, né? A gente vai vendo, porque às vezes a gente pensa em Pedro, né? São os mais badalados dos discípulos, né? E aí a gente... Mais famosos. Não sei. Não sei. Provavelmente, né? Provavelmente. Não que eu me lembre. Não que eu me lembre. Nenhuma... Nada que eu tenha visto. Pode ser que tenha. Às vezes a gente não viu, não lembra, não associou, né? Mas não lembra. Mas com certeza, nenhum desses caras aqui cumpriram a sua missão naquela encarnação, né? Eles vieram reiteradas vezes trabalhando, é o que o Kardec fala lá em Obras Póstumas, essa pleiade de espíritos que há muito tempo, Kardec não, quem fala isso é Zéfiro, né? Falando para Kardec, né? Essa pleiade de espíritos que vem trazendo o cristianismo várias e várias reencarnações, porque a gente parece que esquece, né? A gente vai, aprende, estuda, vem lá o Velho Testamento e tal, não sei o quê, aí vai na outra encarnação e esquece tudo. Não, e teve o João Evangelista, que ele teve discípulos de Jesus que já mostraram na época o valor que tinham, né? Sim, então, sim. Aí depois prossegue. Mas eu tenho assim, eles não tornaram-se perfeitos numa única encarnação, né? E com certeza, pelo amor e dedicação que eles tinham ao Cristo, muitos vieram nas fileiras cristãs para resgatar a deturpação do cristianismo e tudo isso, né? Com certeza, esses vários e vários espíritos que se insurgiram aí, quando a gente fala na Revolta Protestante, por exemplo, John Hus, Martin Lutero, a gente não sabe, eu estou dizendo, com certeza esses caras todos vieram e devem ser esses que estão ali junto com Cristo, né? Imagino eu, assim, né? Depois vieram e fizeram a diferença mesmo ainda sacrificados. Sim. De um evangelista como Francisco. É uma vida... Uma vida de dedicação. De dedicação total. Mas o espírito já sabe que não vai ter glamour, então isso é muito bom. Porque, né? Ele já sabe. Mas o grande problema do Bartolomeu, e aí é que está o legal do Bartolomeu, né? Que ele era muito dedicado, ele acreditava, ele seguiu Jesus, ele era um verdadeiro judeu, né? Um bom judeu, uma pessoa boa, estudiosa. Mas o problema, o central de Bartolomeu é porque Bartolomeu era triste. Ele vivia com uma aflição e uma tristeza muito grande. E ele falava assim, puxa, como eu estou próximo de Jesus, eu me sinto muito bem. Mas, normalmente, eu carrego em mim essa tristeza. A tristeza com as coisas que acontecem no mundo. Melancolia, né? Que hoje a gente chama melancolia. Essa melancolia, essa tristeza com a vida, com tudo que dá errado, com as aflições. E então Bartolomeu tinha essa característica, né? E ele vai conversar com Jesus. Você vê como ele era, ele vai assim de coração assim, falando: "Mas por que eu me sinto tão triste, né? E qual que é o meu problema? eu sei que isso aqui tudo é uma coisa boa e que a gente vai pregar, mas qual que é o problema?" E aí Jesus fala: "Olha, a gente não pode pregar boa nova e ser triste, porque nenhuma boa nova pode ser triste. Ela tem que ser cheia de esperança. Então, senão seria uma má nova, né? Não uma boa nova. Então, tão ruim que até o emissário já está... o emissário. Então, assim, e aí Bartolomeu fala assim, mas é justo a gente estar triste? E aí é que está o grande ponto. Diante das coisas que acontecem no mundo, diante dos nossos problemas, das nossas dores e tal, e Jesus fala, olha, claro, né? Óbvio que a gente vai ter tristezas e tudo mais, mas viver assim não é o caminho. E aí
você vê onde que estava o problema de Bartolomeu. Então, para um pouquinho só para a gente fazer um parênteses. Vocês já compraram um carro novo? Todo mundo vai tentar comprar um carro novo, né? Quando a gente vai comprar um carro novo, a gente primeiro começa a andar de carro e começa a procurar aquele carro na rua, né? Olha, puxa, tem um carro assim, assim, assado. Quero um carro assim, assim, assado. Aí você começa a ver. Aí você começa a ver, olha, tem outro aqui, não tem? Nossa, olha só. E aí, quando você vai ou alimentando aquele sonho, ou já materializa aquele desejo, parece que só tem aquele carro na rua. Sim ou não? E você fala assim, poxa, e a cor, a mesma cor ainda que você escolheu, né? E aí você fala assim, ué, não tinha nenhum carro. Eu escolhi esse que eu achei que ia ser o único. E agora todo mundo comprou o carro. Depois que eu comprei. E óbvio que não foi. E qual que é o ponto aqui? É porque nós acuramos o nosso foco. Nós vivemos assim um pouco espertos, para ser bem tranquilo, né? Talvez anestesiados das coisas, né? E no dia a dia o cérebro processa informações, consciente, inconsciente, não sei o quê, né? Eu não vou ter competência para explicar. Mas o fato é que quando você começa a focar em alguma coisa, você começa a ver sempre aquela mesma coisa o tempo todo. No caso do exemplo do carro, é o mais perceptivo, né? Ou qualquer outra coisa nesse. Porque a gente acura o nosso hiperfoco. E claro que, além disso, tudo que a gente começa a botar o tempo todo na nossa mente, a gente atrai. Não é assim a vida? É lógico, e a gente vai lá e tal, e a gente vai atraindo, e vai se relacionando, e vai vendo. Por que seria diferente com a tristeza? Por que seria diferente com a alegria? Por que seria diferente com os nossos sentimentos? Se a gente vê uma coisa material, é óbvio que as pessoas não compraram o carro depois que a gente comprou, né? Alguns sim, outros não, mas parece que todo mundo comprou depois que a gente comprou a mesma cor, né? Então, quando a gente sintoniza as nossas energias e o nosso foco numa determinada coisa, a gente só vê aquela coisa, sim ou não? E era o que Bartolomeu estava fazendo. Quando a gente, acho que é até interessante, porque era o final da semana passada, né? Quando a gente sintoniza só na tristeza do mundo, o que a gente só vê? Tristeza. Porque o mundo é cheio de tristeza, sim ou não? Você vai na praia, você fala, olha, a praia tá linda, mas olha como a onda tá quebrando ruim hoje. Não é assim? E a gente começa a entrar numa linha de pensamento que a gente só vê o ruim. E esse é um cuidado. Esse é um cuidado que nós temos que ter porque nós nos viciamos naquilo. Primeiro, porque o nosso cérebro gosta de fazer as coisas que são rotineiras. Segundo, porque quando a gente se conecta com a vibração de qualquer sintonia, você se conecta com toda essa vibração no mundo inteiro. Então, se você se conectar com a perversidade, você vai se conectar com a perversidade do mundo inteiro e com todos os perversos. Se você se conectar, está na mesma faixa, está ouvindo o mesmo som, né? Se você se conecta com a maldade, você se conecta com todo o mal do mundo e com todas as pessoas que são más. E assim a gente vai criando laços de conexões. E às vezes você fala assim, isso aqui é uma obsessão. Às vezes nem obsessão é. É só uma conexão. Tá todo mundo ali numa rede neural se conectando com aquele sentimento. E é por isso que Jesus, de plano, eles falam o quê? Orai e vigiai. Porque o orar é para você tentar sair daquela linha e vigiar para você não cair de novo. É muito fácil cair. Muito. Então veja como o que acontece com Bartolomeu, o que acontece conosco. A gente só vai vendo as coisas ruins, e a gente vai alimentando. Tem uma passagem
dos Hebreus, muito antigo, qual o cachorro que você alimenta? É. Né? Cachorro do mal, cachorro do ruim, cachorro da pessimismo, e a gente vai alimentando aquele cachorro e o outro vai morrer de fome. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai criando isso e alimentando o cachorro que vai nos morder depois. Aí, um comentário, mas pode ser também, naquela época não existiam hospitais, não existiam médicos, especialistas, pode ser que Bartolomeu, nos dias atuais, ele teria um quadro depressivo. E a pessoa que ela é depressiva, ela não tem condição, muitas vezes, de fazer olha, eu estou conectando demais com isso, porque ele está na doença. Eu não sei se era o caso dele, né? Ele tinha tristeza, a tristeza dele era contínua, né? Mas não tinha, na época, também um diagnóstico. Entendi. A gente não sabe, fica realmente... Mas acho que é um ponto bom que você levantou. Eu acho que ele não tinha. Ou então Jesus curou ele sem ele querer. Ele passou por um tratamento. Mas porque a mudança de Bartolomeu foi imediata. Sim. É do dia para a noite. Então não poderia ser uma cura sem ele querer, porque Jesus nunca curou sem ninguém, né? Jesus sempre curou. O que você quer? E ele fala... Então, assim, na minha visão, né? Eu estou dizendo, eu não acho, mas é importante a gente lembrar disso. Acho que é importante para a gente fazer essa ressalva sobre pessoas que têm depressão. Hoje é mais do que definido que a depressão é uma questão, na maioria das vezes, física. É uma questão, aí quem tem que falar são os médicos aí, mas é uma questão física, é uma questão, muitas vezes, desregula as questões hormonais que geram os fatores de depressão, e a gente não está entrando nessa seara, porque não é isso a nossa proposta. Mas existe, tem que ser curado, tem que ser tratado e tem que enxergar. Mas, em muitos casos, se soma ao quadro clínico físico da depressão, e aí tem vários estudos sobre isso lá na AME, e a gente pode ver palestras sobre isso, se soma o estado mental da pessoa, porque, lógico, a própria depressão gera isso e tal, e o desejo de não querer fazer, e às vezes é difícil a pessoa sair, tem que equilibrar os hormônios e tal, mas às vezes você pode equilibrar e não funcionar. Por quê? Porque somado à questão física, biológica, que a gente não pode desconsiderar, existe o fator social, que a pessoa também se enquadra nisso, e existe um outro fator, que é o espiritual, que as pessoas, que às vezes você está tão ali depressivo, isso, se você está depressivo, você está se conectando com todos os depressivos do mundo, sim ou não? Olha só, né? E aí a gente vai conectando. E aí, às vezes, tem um irmãozinho nosso que nem necessariamente é um obsessor. Mas ele fala, pô, você tá saindo, você tá ficando alegre. Não é justo você ficar alegre e eu vou continuar triste? Eu vim triste para ficar junto com você triste, agora você vai sair? Veja que ele não tá querendo ser um obsessor no sentido de que é um cara mau, um inimigo. Ele só tá perdendo um amigo depressivo. E aí ele fala, poxa, por isso que a cura, às vezes, é uma cura de tentar levar esses companheiros. Fala assim, pô, você é um companheiro? Vamos ser alegre comigo. Conversa com essas pessoas que estão do seu lado. Vocês não conversam? Eu brigo com Jesus, não vou conversar com os que estão do meu lado? Né? Normalmente ele está certo, mas eu brigo com ele. E esse o estado de alma negativo, que é o que a gente tem, né? A gente tem mais dor do que luz. Então, é muito fácil qualquer coisa te levar a esse caminho para baixo, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Porque pode fazer tratamento, pode tomar remédio, mas tem alguma coisa que é essa, né? Como o Bartolomeu aí, com Jesus, de você se ligar a alguma coisa, alguma força maior que te ajuda a levantar. Pode não levantar na mesma hora, pode não ficar 100%, mas você já sente que alguma coisa, alguma portinha se abriu. Porque quando a pessoa se nega a dar os passos, é que é ruim. Ah, não, eu estou assim, vou morrer assim, estou muito triste, deixa eu ficar aqui. Começa a ter pena de si mesmo, né? E a gente já teve vidas assim, de rastejar nas encarnações, com pena de si mesmo.
Ah, porque eu não tenho isso. Ah, porque eu perdi fulano. Ah, porque minha mãe teve isso. Porque fui abusado. Olha, porque fulano me tirou isso, entendeu? Então, não casei com quem eu... Várias coisas que podem acontecer, que mexem em algum ponto dos nossos passados e que termina acionando um gatilho de tristeza. Mas assim que fica triste, a gente tem logo que pensar, olha, eu tenho que sair dessa situação, porque não quero estar triste. Eu quero estar normal, não vou também viver eufórico. Né? A euforia também é doença. Né? Brincar de poliana o tempo todo, né? O jogo do contente. Tem que ter um equilíbrio, porque a caminhada, já que é uma caminhada de expiação e provas, a gente vai ter altos e baixos. Mas na hora que estiver bem, sinta-se bem, feliz de estar bem. Na hora que vier a pancada, olha, veio agora uma situação que eu vou ter que me adequar a isso, só que eu quero sair bem dessa situação, mesmo perdendo. Porque às vezes a gente pensa que só quando ganha que está bom. Não. Mesmo que eu tenha que desistir de apostar nisso que eu acredito, mas eu quero sair feliz. Feliz pelo outro, que defendeu seu ponto e estava certo, e eu reconheço o certo do outro. Que às vezes a gente não quer reconhecer, que tem que dar um passinho para trás para poder ir para frente. Né? Então, essas jogadas da gente conosco mesmo para com a vida, é preciso que a gente encare assim, com muita seriedade. Porque pode ter médico, pode ter tratamento, pode ser o que for. Né? A gente tem Jesus, olha Jesus com Bartolomeu, e isso a gente tem, essa certeza da imortalidade. Ter Jesus na vida da gente, não é porque Jesus vai me curar, ou Jesus me... Não. Eu, através de Jesus, descobri que sou um ser imortal, que estou aqui para ir e vir, para poder experienciar dores e alegrias. Então, a gente já sabe disso. Então, quando vier uma tristeza, parece que não está saindo do lugar, procure ajuda médica, procure ajuda no centro, procure ajuda modificando o seu modo de ser com a vida, né? Porque diz que a cura está sempre em nós, né? Não está fora, está sempre dentro. A gente procura em tudo que é lugar, mas estar dentro. Então, se eu procuro alguma coisa que me faz motivar-me para andar para frente, seja ela o que for, às vezes é fazer faxina. Tem gente que adora, eu não gosto muito desse remédio, não. Né? Ah, eu vou limpar aqui, vou ajeitar essas estantes, eu vou fazer isso e aquilo. Eu faço isso às vezes, mas bem pouquinho, porque não... Tem outros métodos, fazer ginástica, né? Também. Tem o pessoal não pode ser demais, senão você acaba triste. Mas se for com a Alessandra, você vai estar sempre alegre, motivada. Mas a gente tem milhões de motivos para ser feliz. Pode não ter, dentro de casa, não estou achando nada aqui. Ligue o celular, vá na internet, veja as pessoas no mundo que estão com fome, que estão sofrendo, que estão perdidos, que estão drogados, e comece a orar por essas pessoas. Eu vou tirar esse meu momento de tristeza para orar por este grupo que eu estou vendo aqui na internet, mentalizar naquela... Porque é bom ver alguma coisa quando a gente está assim. Não só ler, mas ver imagens, tudo isso ajuda. Mas eu vou ficar olhando coisa triste, mas ali não sou eu, ali são as pessoas precisando de mim. E aí você vibrando, com aquela sua vibração para o outro, mesmo que de uma forma virtual, Ave Maria, não tem como aquela noite você deitar e ser assim, levada para os hospitais, que aí é que é bom, né? Os hospitais do espaço, onde vão, né, nos tomar no colo, onde vão nos energizar de uma forma que a gente aceita com tranquilidade. Né? E assim vai dia após dia. Né? Que a gente quer, às vezes, as coisas para ontem. Né? É verdade. Eu estou triste, queria já ficar, não. É um processo, no outro dia você torna a tomar o remédio de novo. Começa a se dedicar ao outro. E vai. Daqui a pouco você pensa que não é aquilo e vai espaçando essas tristezas. Aí você vai vendo, puxa, nunca mais tive aquela queda de novo. Agora eu vou, mas eu já me reergo. É porque vira também um hábito. Né? Ficar bem, ficar de bem com a vida, sair do buraco para cima é hábito. A gente criou o hábito de cair, mas ainda temos que treinar subir. Olha, a subida eu sei que é dolorosa, tenho vontade de ficar aqui no chão, esparramada, não. Mas eu vou mudar isso já,
Por quê? Porque senão, quanto mais tempo a gente demora no fundo do poço, mais o corpo se deteriora, e aí a gente vai sair da encarnação antes da hora, zangado. Puxa, foi por causa daqueles episódios? Sim. A gente foi destruindo as fortalezas, as energias do corpo pelas tristezas que a gente tinha de coisas que você nem nomeia às vezes. Né? É verdade. Então, E Bartolomeu é exatamente isso, né? Ele fala assim, mas ele chega e fala assim, mas mestre, veja só, olha como nós somos, a gente tem uma tristeza, e aí a gente quer ancorar a nossa tristeza nas dificuldades que acontecem no mundo, né? E aí é o que Bartolomeu pergunta, tá, tudo bem, você está dizendo que a gente tem que ser feliz, mas não é justo a gente ficar triste com as injustiças do mundo? A gente pode falar, atualizando as falas de Bartolomeu. Tá, tudo bem, da Boa Nova, Jesus no comando, como é que é mais, né? Deus é fiel e tudo mais. Mas não é justo eu ficar triste com a guerra que está acontecendo, as pessoas, as crianças passando fome. Não é justo eu ficar triste. E aí Jesus vira e fala, olha, essas coisas vão acontecer toda a jornada, toda a caminhada. O homem no mundo está passando por situações diuturnamente, todos nós. Cabe dizer aquilo que a gente vai querer enxergar. Porque se você vai justificar a sua tristeza com a tristeza do mundo, você vai continuar sempre no mesmo. O que você está fazendo para sair dela? Essa é a pergunta de Jesus. Né? Claro que a gente pode ficar triste, ninguém vai ficar feliz com uma criança passando fome. É verdade? A criança morrendo de fome, como acontece na faixa de Gaza, mas desde que eu me conheço por gente na África. E a gente não está triste por causa daquelas crianças. Já acostumou. Né? Porque, quer dizer, onde que está? E a gente tem que estar triste pelas duas? Não. Jesus dá um outro remédio. Fala assim, olha, o remédio não é ficar triste porque essa situação está acontecendo. Qual que é o remédio? Aí das palavras de Jesus, que acho que ele é mais brilhante do que eu. Então, a vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Então, vamos lá. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa. A vida terrestre é uma grande estrada, uma avenida maravilhosa que conduz aos braços de Deus. O trabalho é a marcha. Então, aqui é o remédio. Tá, beleza. É claro que tem muita tristeza no mundo. E você vai fazendo o quê? Porque o remédio é o trabalho. E aí eu me lembrei de uma frase fantástica do Chico Xavier, né? Que dizia que quando ele estava muito perturbado, muito triste, com os seus equívocos, com as suas dores interiores, com a sua forma, ele saía na periferia das cidades para praticar a caridade. E ele trocava um pedaço de pão por energia para continuar a marcha. Olha o que é isso. É isso aqui. Ajuda o teu próximo. Né? A gente volta sempre àquela questão do Velho Testamento, do primeiro mandamento, de como que é o primeiro mandamento, que é a caridade, e que depois Kardec traduz que fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque está triste, vai ajudar o próximo. Está feliz? Ajuda mais ainda. Vai praticar a caridade. E aí o próprio Jesus falou assim, olha, mesmo nos momentos de descanso, naquele momento que você está ali, uma leve ação, olha o que Jesus fala, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Então, mesmo que a gente esteja num momento de descanso e que a gente console um amigo que te liga, que faça alguma coisinha simples, faça um almoço, um jantar para alguém que você gosta, isso aqui, olha só, é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Então, quando a gente pensa que está fazendo os outros, a gente está fazendo por nós.
A caridade é um remédio que você dá para os outros, mas quem se cura é você, a si próprio, né? Então, é muito interessante. E aí Jesus fala assim, olha, você pode estar andando na estrada e pode ver o pedregulho, mas você também pode ver as flores no caminho, você pode sentir o perfume das flores, você pode chegar, tem várias coisas que pode chegar e que você pode mudar o seu padrão vibratório. Não é que a gente vai esconder, como Marisa falou, né? Não é a gente também ser poliana o tempo todo. Ah, meu pai morreu, que bom, tenho 2 tios. Isso é o cúmulo da poliana, né? É claro que a gente pode ficar chateado, pode ficar... E o próprio Bartolomeu pergunta. E aí, quando Jesus responde, olha, você pode ver as coisas boas do caminho. Você pode ver. E aí, olha como o Bartolomeu vai insistindo. Ele quer arranjar um motivo para continuar triste. Porque nessa conversa com Jesus é a gente. Assim, não, tá bom. Eu entendi que a boa nova é a alegria, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ter esperança, que a gente tem que ver as flores no caminho. Mas olha o que Jesus, olha o que ele pergunta para Jesus. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Então, assim, olha, legal. Mas o evangelho exige de nós fortaleza permanente? Aí, olha só. Então eu não posso ficar triste em nenhum momento? Quem é, né? Porque esse vale, beleza, eu entendi. A resposta é que é terrível. E aí Jesus fala assim, e é fantástico Jesus, porque é o seguinte, porque é a mesma coisa quando eu leio o livro dos Espíritos, tem vários momentos, né? Tem vários jeitos que eu às vezes leio, né? Tem momentos que eu decido, tem um ano que eu decido, eu leio, por exemplo, no passado eu lia um capítulo por noite antes de dormir. Eu li o capítulo inteiro, 10, 15 minutinhos, ler o capítulo inteiro, óbvio que não estudo, é só uma lembrança, para a gente poder fazer. E é claro que a gente não sabe de cor todos eles, e às vezes a gente até acha que a Kardec acabou de inserir umas questões que eu nunca tinha visto, né? Mas Kardec colocou isso aqui agora, né? Porque a gente não estava... E uma das coisas que eu já fiz também no meu estudo, eu lia a pergunta e tentava adivinhar a resposta. Normalmente eu errava. E mesmo já tendo lido, já sabia. Claro que algumas das mais comuns a gente sabe de cor e tal. Mas as que eu não lembro, eu não vou ler, peraí, deixa eu pensar. Porque eu queria ver o quão longe eu estou de um espírito puro. Porque quando eu começar a acertar, vai estar perto, né? Provavelmente, né? E eu errava todos. Então, estou longe mesmo. E a mesma coisa aqui, né? Porque a gente vai perguntar, mas então eu sou espírita, eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo, eu entendo que a boa nova tem que ser, que o trabalho e a caridade... Mas eu não posso... O evangelho exige, então, que a gente seja uma fortaleza permanente, olha só. E aí Jesus fala assim, a verdade não exige, transforma. Eu sempre... Ele falou assim, não, você pode ficar tranquilo, vai ter momentos de altos e baixos. Não é isso. Você vai ser transformado nessa fortaleza. E esse é que é o grande lance. E você não sabe que horas isso acontece. Você só modifica o modo de ver, de sentir, principalmente. Uma coisa que você sentia dor passa a ser uma coisa em que você te impulsiona a dar outros passos, outras respostas, outras perguntas, né? É um negócio bom demais de se testar a si mesmo. A si mesmo, porque é por isso que depois Paulo de Tarso, quando conclui a sua jornada, lá quase no finalzinho, ele fala, pode acontecer qualquer coisa comigo, porque já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, se olha, meu corpo é perecível, eu estou tranquilo, pode ser o que for. E é isso, né? Essa transformação. Por isso que o Haroldo tem uma frase que eu gosto muito, que a gente acha que espíritos puros, espíritos crísticos, eles são de cristal. Qualquer coisa quebra eles. E ele fala que são de adamante. Um adamante é aquele material do Wolverine, que é inquebrável, né? Então ele brinca que espírito crístico ele é inquebrável, que ele foi transformado, ele foi forjado. E como é que a gente forja? Fogo, frio, têmpera, tal, passa isso. Várias temperaturas. Isso é ser forjado, né?
E aí, Bartolomeu não desiste. E Bartolomeu não desiste. Ele falou, mas eu posso me sentir triste? Poderia me sentir triste quando as coisas dão errado nos negócios, nas coisas, né? Porque às vezes a gente tá, beleza, mas as coisas deram errado, eu apostei numa coisa, eu perdi dinheiro, perdi qualquer tudo coisa. Parece lutar contra nós. Tudo está ao contrário. Aí Jesus responde o quê? Jesus começa perguntando, que daí é a genialidade de Jesus, né? Qual o melhor negócio do mundo? Ganhar dinheiro ou salvar sua vida? Porque essa é a pergunta que a gente tem que fazer no momento em que a gente está ali. E esse é o mais difícil, né? Porque quando a gente passa pelas agruras, pelos desafios da nossa vida, e todos nós passamos, sem exceção, com exceção se tiver algum espírito puro aqui, ele não está passando, já passou no passado, né? Mas os espíritos que ainda devem, todos nós aqui, passamos pelas dificuldades. E é por isso que o espiritismo, o cristianismo também, né, mas ele, às vezes deturpado, e o espiritismo vem resgatar isso, exige muita maturidade. Não é fácil. É você estar sofrendo e falar assim, isso é para o meu bem. Porque quando a gente... É interessante a fé em Deus, né? A fé no sentido de confiar. Né? Porque é a única coisa que se exige da gente. Lembra que eu falei isso? No nosso estágio evolutivo, a única coisa que se exige de nós é que a gente confie em Deus. A gente não vai entender Deus, não vai conseguir dimensionar Deus, não vai saber sua vontade, no máximo a gente vai perceber levemente as suas vontades. Quando ele coloca um irmão para que a gente ajude, quando ele coloca um caminho, quando nos dá a oportunidade da caridade. Fora isso, a gente vai só ter que confiar. Só que a gente confia em Deus quando é sim. A gente confia em Deus quando a resposta é não? Porque o difícil é confiar quando a resposta é não, né? Quando você está lá, naquele momento, naquilo que você acha, que você deseja e tal, e vem uma resposta não. E você falar que é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Esses momentos de dificuldades são momentos em que nós temos que confiar que isso foi colocado no nosso processo, não como um bom negócio para salvar o dinheiro, mas como um bom negócio para salvar a vida. Duro, né? Aí você tem que ter maturidade para você encarar isso. Sim ou não? Onde está o meu desejo central, né? Na matéria ou no espírito? Porque normalmente a gente está focado na matéria porque está encarnado. E é por isso que a dor é imensa, porque quando você vê que dentro do mundo material não tem saída para você, você vai perder sempre, aí pronto, aí parece que acabou a vida. E não é. Você ainda é o espírito forte, você ainda é o dono do mundo. Então, comece a gerar, né, outro tipo de foco na vida. Não ter o foco só no material. É bom ter, né, alguma coisa que você tem, precisa ter. Mas não só isso. Saber assim, olha, eu estou focado nesse trabalho, mas eu posso não alcançar, porque pode ir uma pessoa com mais skills do que eu e ganhar a posição. Então, se isso acontecer, né, a gente tem que colocar as possibilidades. Mas não, às vezes você está tão cheio de si, tão orgulhoso do que você é, do que você possui, do que você estudou, que vai na certeza de que o lugar é seu e cria aquela expectativa. É meio que cair do alto de um edifício. Quando alguém olha para você e diz, não, tem gente melhor, orgulho e tudo. Porque são as dores da alma que nos complicam, não é o problema. Né? A dor física, às vezes, é a mais fácil. É a mais fácil, a decepção. Mas como eu volto para casa? Como eu digo isso aos meus amigos? Como, tá? Essa é a destruição do espírito encarnado. Porque ele foca, ele coloca o desejo central dele na matéria. E não existe acertos, né, totais. Por mais que você tenha, se aquilo não for ser favorável para a sua encarnação, de repente aquilo lhe será tirado, sim, para que você possa se dar outras oportunidades de crescimento. Né? Então, a gente tem que ter essa ideia quando... Hein? Tem que falar para a gente antes de tirar. Perguntar, está preparado?
Vou lhe dar uma rasteira agora. Na verdade, antes, durante e depois, que a gente É porque continua tira, nosso... os cuidados são muitos, mas a gente sempre é o coitadinho, a gente sempre se acha, eu não merecia, não é mesmo? Por isso que a gente vai e volta, a gente chega lá, só arma outro esquema para a gente de novo ver se encara a si mesmo. Sempre é a si mesmo, nunca é o outro. Mas você sabe que eu tenho uma teoria, essa é uma teoria minha, tá? Mas nessa mesma toada do que você está dizendo. Tudo que acontece na nossa vida de ruim, a gente recebe no mínimo 3 sinais antes que vai dar errado. Pode contar, no mínimo 3. Vai dar errado, não vai por esse caminho. E aí a gente insiste. Eu acho que a gente recebe o antes, só que a gente não dá conta. Todos nós recebemos. Ou não quer ouvir, ou acredita que vai dar certo. Será que isso é um desafio? A analogia que eu fiz é que, em uma circunstância pessoal, me foi tirado, mas o que aconteceu depois, que eu levei um tempo, foi muito mal. E sempre vai ser. E sempre será. Eu também. Que eu não imaginava. Eu também. É assim. Se eu soubesse que aconteceu, eu teria aquele período sem sofrimento. Né? Foi um período de Bartolomeu. Foi um período de Bartolomeu. Mas todos nós se eu tivesse aquela segurança, o ensinamento, de falar assim, não, cara, faz parte do caminho, faz parte da prova. E às vezes a gente não reconhece rápido, porque mesmo já crendo, já sabendo da imortalidade, dos desafios, que vamos ter tropeços, a gente não confia. A parte material, ela é tão Quantas vezes eu falei para mim mesmo, você é um homem de pouca fé. Você. E todos nós. Porque passando os momentos em que a gente passa pela dificuldade, a gente ainda está na fase da barganha. A gente, vou barganhar com Deus. Será que se eu subir lá de joelho na escada, não sei da onde, e tal, e aí a gente alivia? Será que a gente continua sendo o mesmo? Não sempre, né? Mas é nesses momentos de dor que a gente volta a ser infantil, né? Porque hoje a gente já caminhou, já está numa fase que a gente, ao menos, compreende, tem uma certa maturidade na racionalidade. Mas é que quando dói porque a gente volta a ser criança, né? E a gente volta a barganhar com Deus, a gente não entendeu o caminho e tudo mais. E assim, no final das contas, em várias situações, eu poderia compartilhar, mas não é o momento, mas depois as pessoas que eu amo, né, meus primos, meu irmão, falam assim, cara, mas você caiu para cima, hein? Você é o cara que caiu para cima. E é assim, né? No momento que você entende a sua situação e aceita, aí tem problema. Mas o problema é que demora. Nós somos muito teimosos e senhores de nós mesmos, então é difícil a gente, na hora, dizer assim, não, eu perdi isso porque sei que vou ganhar ali na frente. E o erro também, a gente vem a muitas encarnações pisando no erro mesmo, né? E com boa vontade. Então, é muito difícil, de uma hora para outra, a gente deixar uma coisa ou outra de lado para poder perder, né? Perder 5 e ganhar uma que a gente, uau, meu Deus, isso vale mais do que aquelas 5 que eu tive. Então, a gente precisa ter esse olhar para a matéria desde muito cedo, porque os tropeços começam quando somos mais jovens, né? Estamos mais fortes, podemos tudo, e a vida nunca vai acabar, e aí pisa-se na bola o tempo todo. Então, às vezes, a gente fica até, né? Tem adolescentes aqui, mas não estou nem aí, a gente fica com muita raiva dos pais, né? Meu pai, minha mãe sabem nada, rapaz, tadinho. Eu é que sei, eu é que estou, né? O jovem tem isso, e que é legal para algumas coisas, mas para outras é muito prejudicial, porque aí a pessoa pensa que está imune às dores, que tudo é prazer, que tudo é bacana, que tudo, né? E dali a um pouquinho só de tempo, essa chave vai virar, e aí a chave do amadurecimento vem na raça, então você ou fica aquém da vida, ou você entra de novo no processo de amadurecimento. E muitos ficam aquém da vida. E isso é triste a gente ver, né?
na juventude as pessoas já estacionarem. Né, eu acho que o mundo hoje ele tem tantas informações, tantas de tudo, do bom e do ruim, que dá para imediatamente o jovem ir batendo assim, né, os prós e os contras para si mesmo, né? Para si mesmo, e ir equilibrando-se nessa caminhada de não vou ouvir, não quero opinião, sabe? Mas ele também, usando, né, o espírito já mais wise, e botar realmente, então, já que eu quero ir por minha conta, deixa eu tomar conta de mim, porque lá na frente como vai ser, né? Então, a gente tem que ter, eu acho que hoje a juventude tem isso de bom, né? O Ronaldo toma conta dos meninos aí na evangelização dos jovens e vê a capacidade dele. Quem lida com jovens há muito tempo, principalmente no centro espírita, você vê hoje a diferença do jovem dessa parte, né? É completamente diferente. Eles estão mais abertos à luz, e isso é muito bom, porque mesmo quando esteja assim, caindo pelas tabelas, há umas sapecadas da luz aqui e ali, começa a orientar um pouquinho e aí termina pegando no tranco, né? E olha o que Jesus falou sobre isso, né? Eu acho que vale a pena, né, alguns só lembrar assim como ele falou assim: não será a adversidade nos negócios do mundo um convite para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranca as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Você fala assim, Legal. é muito profundo isso, né? Porque Jesus está falando, olha, a adversidade vai ser. Mas confia em Deus, confia que esse é um caminho para te tirar das coisas do mundo, né? Por mais que seja duro, porque a gente não está pronto para o não de Deus. Mas Bartolomeu não desistiu ainda. Bartolomeu chegou e falou assim, mas não é justo a gente ficar triste quando a gente perde alguém? E aí ele chegou onde estava doendo. Porque Bartolomeu tinha perdido a mãe. E aí ele foi se amargurando, ficando triste, e aí com tudo isso todo mundo zombava dele, tirava sarro e tal, ele não achava justo o que acontecia no negócio, tudo, porque ele estava naquela frequência. Então mas tudo isso é periférico, tá vendo? Tudo isso que estava ali era periférico. A dor dele estava relacionada a perder a mãe, que era a única que gostava dele, na cabeça dele. Estou colocando aqui, os irmãos sacaneavam ele, o pai dele não gostava dele, achava que ele era vida fácil, que seguiu esse cara de Jesus, que é um traidor do judaísmo e tal. Então era assim que ele era tratado, né? E aí, mas é o cerne, por isso que a gente às vezes vai e vai permeando. E aí tem o trabalho de psicólogos e tal, que é genial, que é para achar onde que é a verdadeira dor ali, né? Porque até então ele só estava colocando no externo. No externo e tal, não sei o que, ele chegou. Mas quando eu perco alguém que eu amo, não é justo eu ficar triste? Mas é uma coisa natural. É um problema, né? Porque o homem tem medo das duas únicas certezas da vida: the death and the tax, né? São as duas únicas certezas da vida e a gente morre de medo, né? E a gente nunca está preparado para essa morte. Parece que a gente passa encarnações e tal, né? E a gente vem, tem todo o conhecimento espírita e tal, e a gente tem, e óbvio que outras escolas religiosas também tinham e tal, e aí vem essa dúvida. E olha a resposta de Jesus, que a resposta é a que a gente conhece. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. A primeira coisa, ninguém está sozinho. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento. Como nenhum ser está abandonado. Porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Olha como Jesus já coloca, nós todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Então, veja,
Primeiro que hoje a gente tem a plena convicção de que ninguém perde ninguém, né? A gente, momentaneamente, deixa com o nosso manto de peregrino, porque somos todos peregrinos aqui, todos nós, deixamos esse manto de peregrino e retornamos à nossa pátria espiritual. Eu tenho cuidado com isso, porque às vezes é mal interpretado. A verdadeira vida, como se essa aqui fosse falsa. Não é isso. O conceito não é que a verdadeira vida é lá e aqui é tudo falso, senão a gente entra na teoria do Matrix, lá do filme, né? Que é outra dimensão, tá todo mundo preso na Matrix, isso aqui é só uma ilusão. Claro que não, né? Aqui também é a verdadeira vida. É que aqui é a vida transitória. E lá é a vida permanente, né? Permanente porque nós vivemos em espírito. E aqui nós estamos em espírito também. Mas a matéria é a parte transitória, né? Por isso, para a gente só não cair nesse engano, porque às vezes você, não, a verdadeira vida é o plano espiritual. Não, lá não é a verdadeira. Aqui também é a verdadeira vida. Porque se nós estamos vivendo em espírito aqui, também é verdadeiro para a gente, sim ou não? Os dois são verdadeiros. A diferença é que lá é para imortalidade, né? O eterno é um cuidado que a gente tem que ter. O espírito, ele é imortal. Só Deus é eterno. Tá? Tem essa diferença no sentido... Eterno é que não tem começo, não tem meio nem fim. O imortal... A gente pode usar também como um sinônimo, mas não é um sinônimo perfeito. Só para a gente situar. Deus é eterno porque ele é o imutável. Lembra? Não teve início e não mudou e não vai ter fim, né? Ele é o eterno, o imutável. E nós somos criados, nós tivemos um princípio e teremos a imortalidade pela frente, né? Então, pode falar eternidade, não é errado, mas é só para a gente situar. Mas o fato é que a gente vai nos encontrar todos se a gente estiver no mesmo padrão vibratório. Senão a gente vai demorar para encontrar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Sempre brinco, né? Pai, Ayrton, morro de medo de ir para o umbral, porque você já está nele. Você só tem medo porque você já está naquele padrão, sim ou não? Estou morrendo de medo? Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o umbral não é um lugar. É um estado de espírito. Espíritos que se conectam na mesma faixa vibratória. É a mesma coisa do que a gente começou a falar. Todo mundo enxergando o mesmo tipo de carro e cor. É isso, umbral. Um monte de gente enxergando o mesmo tipo de carro e cor. Se esse tipo de carro e cor é homicídio, é enganar os outros, aí você só vai enxergar isso, sim ou não? Tem como enxergar diferente? Não tem. A gente só está pensando nisso, né? Então, é muito importante isso e a gente sedimentar essa imortalidade que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos nos encontrar. Um cuidado que eu gosto de ter, e a gente vai encerrando, porque já está, né? Um cuidado que a gente tem que ter é que não colocar muito radical essa afirmação, no sentido de que, não, eu sou espírita, como eu acredito na imortalidade da alma e que nós vamos nos reencontrar, eu não tenho o direito de sofrer. Tá? Porque e às vezes isso é pior do que sofrer. Porque você fica você tem dois problemas. O estar sofrendo e o estar se enganando que não está sofrendo. Né? Então, é lógico. Quando nós nos despedimos das pessoas que nós amamos lá no aeroporto, que estão voltando para o seu país, a gente não fica triste? Mesmo sabendo que a gente vai se ver logo? Sim ou não? Não dá aquela aflição? Mesmo sabendo que a gente pode se comunicar pelo WhatsApp, pelo vídeo, por não sei o quê, aquilo dói na gente? Por que essa partida em que a gente ainda não tem um WhatsApp tão conectado com o plano espiritual, né? Não vai doer nesse sentido? O que Cristo nos pede é a confiança. A confiança e não ficar preso, né? O Espiritismo fala, não fica segurando ele, não, né?
Deixa aí. E não quer dizer que de tempos em tempos a gente não sente saudades. Meu pai fazem 23 anos que morreu. E vez ou outra a gente sente saudades. A gente, falando, não sei porquê no plural, né? Falando a gente, eu sinto saudades, os outros eu não sei. Né? Eu sinto saudades, né? Às vezes eu me comunico, falo, e aí, como é que você tá aí, tal, não sei o quê, né? E a gente não comunica, porque eu não tenho essa a mediunidade aflorada, mas manda uma mensagem, fala, e aí, pô, como é que estão as coisas aí? Consegue falar aí com alguém para aliviar essa para mim? Eu sempre choro, né? Se você não pedir, você não vai ganhar, né? Pai é pai, né? Fala assim, tu consegue falar lá, quem sabe? Você não manda, você está mais perto aí, manda uma mensagem para Jesus, 2 pedindo, às vezes fica mais forte, né? Ayrton, eu sou Ayrton também, ele era Ayrton, então, né? E às vezes a gente vai falando. Mas o legal disso tudo é que Bartolomeu percebe que o estado de espírito precisava ser alterado e muda imediatamente. No dia seguinte, a família caçou a dele, ele não liga, porque daí você passa e fala assim, isso aqui é tudo pequeno, isso é tudo pequeno, porque eu sou isso, eu sou aquilo, né? A pessoa, nossa, eu sou... Não, você não é. Você está. A gente está naquela posição e normalmente estamos naquela posição para o nosso progresso. Porque o dia que isso não for necessário, vai ser retirado. Ou o dia que nós abusarmos, para que a gente não comprometa mais o nosso processo, vai ser retirado. Para a nossa segurança. Então não é uma coisa assim, tornar as coisas do mundo. Esse é o convite de Jesus. Essa é a coisa do mundo. Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. Mas já já a gente cai fora. Graças a Deus. E depois volta com outra. E essa confiança que a gente tem que fortalecer dentro da gente. É isso. E aí fica tudo mais leve ao seu redor. A confiança que a gente tem que fortalecer. Estejam as coisas bem ou não. É temporário. Exatamente. Tudo vai passar, acho que não é esse o objetivo. E essas lições são colocadas para nos transformar. E esse é o que Jesus coloca. Então a gente vai ficando mais forte, vai ficando mais forte, vai resistindo mais. E Emmanuel tem essa frase, né? Não esqueçam que todas as provas e expiações são colocadas no nosso processo reencarnatório com a certeza de que vamos vencer. Sempre Porque foi dosado para nós, para vencermos. Porque normalmente quando a gente está no plano espiritual, conta-nos André Luiz, que a gente quer mais, né? Olha, você vai chegar, vai ter isso. Você, não, deixa eu resgatar um pouco mais, põe um pouco mais. Não, a gente não consegue muito, porque a gente não quer mudar muitas coisas em si mesmo. Então, termina demorando, né? Porque nós somos mais corajosos lá no plano espiritual. Não, lá a gente pode colocar essa prova mais pesada, eu vou resistir, quem sabe eu quito 2 dessa vez e tal, 2 parcelas. Com a lista de reclamação. E aí a espiritualidade que conduz o nosso processo reencarnatório fala, não, calma, vai de uma parcela. Quem sabe a gente divide essa parcela em 2. E a gente vai. Porque a matéria não é fácil. A matéria nos leva a coisas muito mais difíceis, né? Então a gente tem que encarar isso com seriedade e com fé, com segurança, com certeza. Esse é o convite do cristianismo. Eu acho que... Lisa já está de lá jogando sapato em mim.